Senhores telespectadores e internautas, nós vamos reproduzir para os senhores um grande programa do Vamos Falar do Brasil com o prefeito da cidade de Bebedouro, Fernando Galvão. Os senhores sabem que o destino e objeto do programa é apresentar para o nosso país os momentos e as pessoas que constroem esta nação. O que apodreceu foi a República, não a nação brasileira, porque nós brasileiros continuamos com o mesmo entusiasmo, trabalhando, construindo e vamos tocando em frente. Para aproveitar esse momento de reclusão, em que estamos isolados em nossas casas, estamos reproduzindo o programa Vamos Falar do Brasil com o prefeito da cidade de Bebedouro, Fernando Galvão. – 25 municípios, uma capacidade de expansão do turismo a partir de riquezas naturais e uma necessidade constante de aumentar a representatividade perante os governos estadual e federal. Para isso acontecer, porém, é preciso desburocratizar processos, repensar a administração da saúde pública, estar ao lado do povo e fazer política da melhor forma, é claro, para implementar novos projetos. Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz em 1993, disse certa vez que democracia sem educação, com fome e sem saúde para a maioria era uma concha vazia. E em um desabafo falou que nunca havia perdido na vida, pois ou ganhava ou aprendia muito naquilo que os outros consideravam uma derrota. No Brasil de Nelson Rodrigues já ouvimos muito falar sobre a síndrome do cachorro vira-latas. Mas não devemos ter este sentimento, principalmente porque o Brasil não faliu. Faliram sim as atitudes enganosas e os desmandos que não cabem mais por aqui. Eleito pela segunda vez como prefeito de Bebedouro, no interior de São Paulo, meu convidado, Fernando Galvão, vislumbra boas oportunidades, não só para a cidade que administra, mas também para as regiões ao redor, como afirmou após o Fórum de Modelos Financeiros para o Agronegócio realizado na cidade. Talvez por esta atitude e tantas outras já tomadas, ele acredita na célebre frase, embora clichê político, de John Kennedy, de que não precisamos perguntar o que é que o país pode fazer por nós, mas sim o que é que nós podemos fazer pelo país. E este tem sido o desafio de Bebedouro e do Codevar. Senhores internautas e telespectadores, estamos recebendo hoje, aqui no nosso programa Vamos Falar do Brasil, esta figura espetacular da pequena política brasileira por enquanto, porque ele é prefeito da cidade de Bebedouro. Fernando Galvão, muito prazer em recebê-lo. Prazer estar aqui, viu, meu querido José. E vamos falar de uma cidade do interior que eu adoro. Eu sempre falo que a gente vem para São Paulo, né? Eu frequentei a São Francisco, sou formado pela grande faculdade de Direito, trabalhei na grande mídia, mas não tem jeito, a barba só cresce no queixo. Quer dizer, nós somos capiaus. Muita alegria em recebê-lo para falar de uma cidade que eu não conheço, que é Bebedouro. Eu fui conhecer agora para me preparar por essa entrevista. O que é Bebedouro? Bom, primeiro deixa eu dizer para os senhores telespectadores que esse homem foi eleito com 70,2% da massa eleitoral da cidade de Bebedouro. E é o mais jovem prefeito desta cidade. Parabéns. O que é Bebedouro? Primeiro que é uma alegria estar aqui, né? Quero agradecer a oportunidade, cumprimentar a direção também geral do programa em nome do Hélio Sirima. O orgulho de estar aqui. E principalmente nós que somos do interior de São Paulo, né? 645 municípios
e vocês nos darem essa oportunidade para falar um pouquinho, né, sobre nossa cidade, sobre a nossa região, e falar um pouquinho da porta e da porteira, podemos dizer assim, né? Porque lá no interior a gente fala assim, desse jeito, né? E não tem como negar, não adianta, o interior é a força do Estado também. Isso é importante, a gente tem que saber reconhecer as nossas limitações, mas também saber reconhecer as coisas boas que nós temos, né? E eu sou apaixonado pela minha cidade. Eu nasci lá, sou nascido e criado em Bebedouro, uma cidade do interior de São Paulo. Nós somos um município que hoje tem aproximadamente 80 mil habitantes, né? Uma cidade que ela é diferente até no nome, né? Por que será Bebedouro? Você pode estar se perguntando, mas essa cidade, será que todo mundo bebe muito lá? Será que é esse o motivo? Bebedouro é uma cidade que surgiu, né, dos tropeiros, em que as comitivas que passavam pela cidade deixavam seus animais saciar a sua sede num córrego chamado Bebedor. Este é o nome do córrego, exatamente, é o nome da cidade. Ela veio do córrego Bebedor, se transformou em Bebedouro. E você sabe que na vida da gente, Joseval, você que é uma pessoa que veio do rádio, uma pessoa que está na mídia nacional há tantos anos, né, teve passagem brilhante pelas mídias de televisão também, você sabe como que na vida da gente tudo é um ciclo. E as origens, isso é algo até de certa forma espiritual, acredito eu, que nada na vida acontece por acaso e as origens elas acabam se repetindo lá na frente. Olha só, Bebedouro é uma cidade que foi originada de tropeiros que paravam seus animais nesse córrego chamado Bebedor para deixar os seus animais saciarem a sua sede. Ou seja, uma cidade que era um ponto de encontro de tropeiros. O tempo passou. Século XIX. Exatamente. Nós tivemos o ciclo do café, depois veio o ciclo da laranja, que deu apogeu muito grande à nossa economia, que fomos considerados a capital nacional da laranja. Hoje a citricultura ainda é muito forte lá, mas hoje temos uma característica logística, um entroncamento rodoferroviário interessante no interior de São Paulo, o que continua sendo a sua origem de um ponto de encontro e uma cidade em que nós temos grandes centros de distribuição. Ou seja, aquela origem dos tropeiros, em que as pessoas ali se encontravam para deixar os seus animais saciarem a sua sede, ela se repete. A vida da gente, ela é assim, ela é um ciclo. E eu acredito que deva ser um ciclo de virtudes, não um ciclo de vícios. Eu acho que as virtudes é que fazem a gente melhor. Então eu tenho certeza disso. Eu acho que aquela origem transformou a cidade numa cidade acolhedora, uma cidade de pessoas de bem, que recebem bem quem é de fora. Quantas pessoas que vêm passar final de ano, as festividades da cidade e se apaixonam pela cidade. Uma cidade diferente, uma cidade bonita, uma cidade organizada. Eu sou apaixonado pela minha cidade e pela minha região. Eu acredito que nós somos um ponto importante no interior de São Paulo. Essa cidade que depois, quando ela foi construída, ela se transformou num codinome chamado Cidade Coração. Hoje, Bebedouro... Mas era a capital da laranja. Era a capital nacional da laranja. Capital nacional da laranja. Por que Coração? Época... Quem Interessante essa... Parece que Jaboticabal, que deu o título, é verdade? Vocês são filhos de Jaboticabal? Senhor, desculpa, a hora que nós chegamos aqui conversando aqui nos bastidores, né? Eu vou até falar para vocês que estão aqui participando. O Joseval Peixoto está entrevistando o prefeito de Bebedouro, mas a hora que eu cheguei aqui, eu fui contar da minha cidade, ele sabia mais de Bebedouro do que eu mesmo. Então, o senhor está me perguntando... me prepara. Um homem que ganha uma eleição com 70% na sua primeira disputa, quer dizer, a gente tem que se preparar. Né? O senhor me falou da cidade de coração. Bebedouro é considerado como uma cidade de coração de um povo acolhedor, de um povo que tem um coração bom. E essa história veio toda de uma história de Jaboticabal, sim. Né? Não é? O senhor já antecipou, né? Jaboticabal é uma cidade próxima de Bebedouro, né? Que por um determinado tempo de história, nós tínhamos todas as nossas regionais ali. Uma cidade muito antiga, né? Uma cidade
Hoje Bebedouro é maior que Jaboticabal, né? Sim. Acabou recebendo e devolvendo as regionais para o nosso município, até pela liderança que foi ocupando, né? Mas a um determinado momento da história, Jaboticabal era a nossa, podemos dizer, o nosso polo regional, né? E a ponto de ter, inclusive, por exemplo, em determinada época da história, o fórum, né, ser em Jaboticabal, a justiça, a comarca era Jaboticabal e não Bebedouro. Alguns serviços lá. E tem toda uma história de que Bebedouro ajudou muito o Jaboticabal, mesmo nessa questão das mudanças das regionais, na devolução de alguns departamentos administrativos, e mesmo na Jaboticabal sendo uma cidade referência, Bebedouro teve a humildade, né? Inclusive teve uma passagem, era para ter sido recebido uma comenda, né? E Bebedouro aguardou. Então foi tudo isso sendo construído e a cidade considerada uma cidade acolhedora, uma cidade que recebe bem, uma cidade que aceita bem, e por isso o nome Cidade Coração. Parabéns pelo seu trabalho e merece uma grande salva de palmas de toda Bebedouro. Esse homem é um grande artista, mais de 40 anos que ele realiza isso. Senhores internautas de Jaboticabal, eu prometo que um dia trarei o prefeito de Jaboticabal para apresentar a resposta. O Ori é meu amigo também, viu, Ori? É uma ligações. referência aí, eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Jaboticabal também. Mas você não é um homem apenas de Bebedouro, você, por exemplo, hoje preside o CODEVAR, que é um consórcio de desenvolvimento do Vale do Rio Grande. Sim. E eu queria saber o que é o CODEVAR. O CODEVAR, Joseval, é um consórcio de municípios. Certo. É até interessante porque ainda é um tema pouco abordado pelas mídias, principalmente pelas grandes mídias no país, mas que tem feito um grande trabalho no país. Os consórcios municipais são reuniões de municípios, inclusive documentado. Nós temos que passar pelas nossas câmaras municipais uma autorização para que o município vá fazer a adesão aos consórcios. Então, como é que funciona? Só para que o internauta entenda e até use esse instrumento também para divulgar. A gente tem que aprender a divulgar as boas práticas no país. Nós temos um país com tantas dificuldades, com tantos desafios, e a gente muitas vezes esquece de arrumar ferramentas interessantes de gestão que possam colaborar com a melhoria mesmo da qualidade da vida das pessoas. E os consórcios são uma forma. E por quê? Para que também as pessoas entendam. Os consórcios nada mais são do que a reunião de vários municípios, passando pelas suas câmaras municipais, uma autorização para que nós, prefeitos, consigamos criar como se fosse um grupo de cidades pleiteando em bloco e não mais individualmente. Hoje nós somos em 27 municípios no nosso consórcio, pelo qual eu sou presidente. Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande. Esse consórcio, ele tem 27 cidades, vou fazer algumas referências aqui, cidade de Barretos, Olímpia, Guaíra, Bebedouro, Viradouro, Terra Roxa, Colina, Vista Alegre do Alto, Pirangi, Cândido Rodrigues, várias cidades do nosso entorno ali se uniram e nós conseguimos uma boa representatividade. Hoje eu sou presidente e vou te dar um exemplo do que nós estamos buscando junto. Estamos buscando junto uma alternativa para o tratamento do lixo doméstico e dos resíduos sólidos nesses municípios. Hoje existe um esgotamento dos aterros. Então a pergunta já é essa, vamos ficar aí. É a construção global, regional, de uma usina de beneficiamento do lixo? Por exemplo. Que é absolutamente necessário nesse país. Vamos falar do Brasil. Isso aí. E vamos falar do Brasil que precisa dar certo com boas práticas de gestão. Porque para um município só fica muito caro. É impossível. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso município. Nós temos, olha só a dificuldade. Como nós não temos um aterro sanitário, nós temos que mandar o nosso lixo doméstico para um aterro da região. Então nós temos um custo do transbordo de todo esse lixo para um aterro. E o aterro, vamos ser franco, o Brasil
é um dos únicos países que ainda está enterrando lixo. Vamos ser franco aqui entre nós aqui. Vamos falar do Brasil. Nós precisamos pensar em outras práticas. Se você for para a China... E contaminando a natureza. Os lençóis freáticos. Se você for para a Sem China, dúvida. hoje todas as usinas, eles queimam o lixo, fazem uma cogeração de energia e a gente consegue, além de queimar o lixo, você gerar energia. Então, nós precisamos começar a pensar em novas tecnologias para tratamento do lixo. Já existem algumas iniciativas. No Brasil ainda, o aterro sanitário é ainda uma alternativa que tem sido divulgada e sido implementada, mas eu tenho acompanhado muito próximo, até por conta de ser presidente do Codevar, essa questão. Eu estive, inclusive, com o ministro Ricardo Salles recentemente. Ele é um dos grandes incentivadores de novas tecnologias de tratamento do lixo, inclusive a incineração. É claro que existem uma série de tecnologias diferentes no mundo inteiro, a um custo muito alto, que muitas vezes no Brasil não pode ser adequado, mas o que nós precisamos é buscar na iniciativa privada quem invista nesse tipo de tratamento. E é isso que nós estamos fazendo no nosso Codevar. Eu estou lançando uma PMI, e até aproveito para a gente falar sobre esse assunto. PMI é um procedimento de manifestação de interesse. O que significa isso? A gente joga para a iniciativa privada a possibilidade da própria iniciativa privada fazer um estudo de qual é a melhor ferramenta para tratamento, por exemplo, dos resíduos sólidos em nossa região. Apresentada essa proposta, a gente solta uma licitação que cria-se uma... Em nome de todas essas Em cidades? nome de todas essas cidades. Quer dizer, um empresário, por exemplo, vai investir, mas ele embarca toda essa região. Ele pode ter o compromisso de ter abrangida pelo Codevar. o lixo doméstico de todos esses municípios, É uma ideia. porque não adianta, nós temos que criar um ponto de ideia. equilíbrio em qualquer tipo de investimento. Nenhum investidor vai querer investir num projeto que não tenha um ponto de equilíbrio financeiro. Certo. Então, ele precisa ter, primeiro, a matéria-prima. O que é a matéria-prima no caso de resíduos sólidos? O lixo doméstico desses municípios. Ele tendo o compromisso de que esses municípios entregarão o lixo doméstico nessa usina por tantos anos, ele pode sim ter um recurso financeiro grande num primeiro momento para investir numa usina, por exemplo, de incineração, uma usina de queima do lixo, para depois isso inclusive transformar em cogeração de energia e a partir daí a gente trata melhor o lixo. É exatamente nesse momento que o Codevar está. Nós estamos lançando uma PMI para convidar, até aproveito esse espaço aqui, nós estamos em redes sociais, que é realmente uma ferramenta enorme. Nós vamos lançar uma PMI, que vai ser a PMI de pioneira dentro do Estado de São Paulo. É a primeira que vai colocar dentro de um consórcio o tratamento de lixo de 27 cidades. E ali o empresário, que seja do investimento nacional ou investimento internacional. Então, independe de governador, independe da Assembleia Legislativa. É um problema privado. É um problema privado. Agora, é claro que aqui nós temos um grande apoio da Secretaria de Meio Ambiente. O Marcos Penido é o secretário de Meio Ambiente, um mega secretário dentro da Secretaria do governador João Dória. E a Patrícia Iglesias, que é a presidente da CETESB, eu já apresentei pessoalmente para os dois esse projeto, pedindo a eles uma autorização prévia para lançar a PMI, sabendo se a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB teria algum óbice ou algum obstáculo nesse projeto. Não tiveram, inclusive incentivaram, e nós vamos ser o primeiro consórcio, acredito, do Brasil, que vamos lançar uma PMI, procedimento de manifestação de interesse, para ouvir a iniciativa privada sobre a possibilidade de fazer o tratamento do lixo doméstico. Muito bem, agora vamos falar da sua administração, começar pelos bebês. Uma das maiores indignidades da sociedade moderna, sem dúvida, é deixar a mãe ir para o trabalho e não ter ela já sozinha na vida, com o filho, e não ter onde deixar a criança. Como é que você faz com creche, que custa dinheiro na sua cidade? Codevar está nisso também? Não, aí é só bebedouro. Exato, o Codevar ele é responsável por políticas regionalizadas. Né? Eu dei o exemplo do tratamento do lixo. Hoje nós estamos também com um outro exemplo que é interessante, eu só fazendo um parênteses na questão das creches, sobre a questão da judicialização da saúde. E vou explicar uma das nossas iniciativas. Nós fizemos um convênio do Acessa SUS. O que é o Acessa SUS? O Codevar hoje tem um grupo de estudos
para diminuir o impacto de ações judiciais contra o Estado para se pedir medicamentos de alto custo e tratamentos da saúde, porque isso tem impactado muito fortemente nos nossos orçamentos. Por exemplo, uma pessoa vai fazer um tratamento muito caro e ela entra com uma ação contra o município ao invés de entrar com uma ação contra o Estado. E o município tem uma condição financeira muito menor do que o Estado. Então, o que nós fizemos pioneiramente, viu, Joseval? Inclusive, nós assinamos esse convênio há 40 dias com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Ismário, que é o procurador e chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, o secretário de Justiça, o doutor Paulo Dimas Mascaretti. Nós reunimos todos com a doutora Lídia Passos, que é a responsável pelo acesso à SUS em São Paulo, e assinamos um convênio, ou seja, os nossos 27 municípios vão fazer um grupo de estudos para que a gente faça uma análise desses processos antes, para ver se quem paga é o Estado ou se quem paga é o município, para diminuir o número de ações judiciais que chegam a impactar fortemente nos nossos orçamentos. Existe problema? Existe a necessidade de entregar o medicamento, de fazer o tratamento, existe falta de dinheiro, tudo isso existe, vai sempre existir. Só que se a gente nos unir, com certeza a população será melhor atendida, nós teremos economia de recursos públicos e a gente vai ter, se Deus quiser, uma melhor qualidade de vida. Obrigado, doutor Ismário, por nos receber na sua casa. Um exemplo para o Ministério Público do Brasil é essa iniciativa de se aproximar dos poderes executivos das cidades, e conte conosco. Parabéns mais uma vez pela sua equipe. É outra iniciativa bem interessante de forma regional. Mas voltando agora para a nossa cozinha, né? Creche. Podemos dizer assim, no bom sentido, lá para Bebedouro, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso município e das creches. Como é que está a situação dessas governo, mulheres lá? Quando eu assumi o governo, nós tínhamos 800 crianças fora das escolas. 800 crianças, pode parecer pouco. Portanto, 800 mães desesperadas. Exatamente. Pode parecer pouco em termos de Brasil, né? Mas se a gente pensar nas nossas comunidades, pensa no bairro aqui de São Paulo, pensa num segmento numa cidade do interior, é muita coisa, né? O que nós começamos a fazer? Primeiro que eu ampliei, reformei as nossas escolas municipais. Nós temos 29 escolas municipais em nosso município, de Bebedouro. Lá eu tenho 1.100 funcionários envolvidos na minha rede municipal de ensino. 1.100 numa cidade de 80 mil habitantes, você imagina. Só na minha rede municipal de ensino, eu tenho 7 mil crianças que a gente é responsável. 7 mil crianças, se você precisa fazer uma família de 3 a 4 pessoas, você imagina o que isso impacta praticamente em metade da população de Bebedouro, só na minha rede municipal. Joseval, quero aqui fazer até um registro, aqui, um agradecimento. Nós temos uma rede municipal de 7 mil crianças. 7 mil crianças são quase a metade da nossa população. Sabe quantas refeições por dia a nossa central de alimentação faz? 14 mil refeições. É almoço e janta. Ou café e almoço. Café, almoço, e aí o período da tarde, fora os lanches, suco de laranja na merenda escolar. Bom, não podia faltar em Bebedouro suco de laranja. Nós temos suco de laranja na merenda escolar. E eu implantei um sistema lá, desculpa fazer esse parênteses. Não, nós estamos aqui para valorizar o que é nosso, inclusive as nossas cidades no interior. Vou fazer eu vou ter uma sugestão. O suco de laranja na merenda escolar e a laranja, eu implantei a laranja descascada. O que é a laranja descascada? É a laranja que vai a vácuo e entregue nas creches para as crianças chuparem laranja. Tanto o suco de laranja quanto a laranja descascada. Você não imagina o impacto que isso deu. Porque isso dá impacto até na própria saúde da criança. Uma criança que toma suco de laranja todo dia e tem a possibilidade de chupar laranja, é claro que a vitamina C não vai faltar nela. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar. Você que está num outro município, no município do interior de São Paulo, do interior do país, alguma fruta que você tenha como referência, coloca isso na merenda. Isso é interessante, porque isso acaba melhorando a saúde. E os nossos indicadores na saúde de Bebedouro, Joseval, foi interessante porque acabou tendo um impacto interessante na diminuição de gripe e de algumas doenças na idade mais tenra, né? Então, fiz só um parênteses do suco de laranja, porque a gente tem lá. Sobre as creches, nós ampliamos muito o número de vagas e graças a um trabalho de equipe, que aqui eu quero agradecer imensamente
a nossa Secretaria Municipal de Educação, a todos os nossos docentes, gestores, estagiários, profissionais, que a gente conseguiu numa força-tarefa zerar o déficit. Hoje nós não temos mais nenhuma criança fora da escola em nosso município de Bebedouro. E creche. Em creches, que é o maior desafio de todo prefeito. Se você perguntar na região, ou mesmo no estado de São Paulo... Não tem nenhuma não mulher temos. com a criança abandonada em casa. Não temos. Porque tem que sair para o trabalho. Não temos. Nós temos hoje, a gente Parabéns. criou uma série de instrumentos. Por exemplo, algumas creches que eram integrais, eu transformei em parcial com 2 períodos. Outras creches que a gente tinha num número menor de alunos, eu ampliei as salas, contratamos mais profissionais. Ou seja, a educação realmente foi uma referência nos meus 2 mandatos. Eu iniciei meu mandato em 2012, fui reeleito em 2016 e nesse período todo nós tivemos uma força-tarefa. No início foi muito difícil, nós tínhamos 800 crianças fora de creche. Era um déficit complicado que não é só uma realidade de Bebedouro. Se você perguntar para qualquer prefeito no interior de São Paulo, ele vai te falar da dificuldade. Não é fácil. Não. Precisa de uma força-tarefa. E outra coisa, uma avaliação muito profunda, Joseval, de como é que você faz para aumentar o número de vagas sem que isso impacte na folha de pagamento. Porque se você aumentar demais a folha de pagamento, você também acaba criando uma dificuldade fiscal. A propósito, uma opinião sua, tem que cortar esse homem, senão eu não ganho meu cachê. Só ele fala. Você desculpa que a gente gosta de falar tanto do Brasil e falar tanto do Bebedouro que a gente se empolga. Ele é advogado, não é? O professor de direito. Sim. Então é uma pergunta própria para ele. O Brasil está querendo mudar a estrutura tributária, recolher todo o dinheiro e redistribuir. Você já deve ter lido a respeito. O que você acha dessa ideia? Vou fazer um passo atrás, se você me permite, José Val, até pela própria experiência sua como radialista e o participante. O Brasil precisa de importantes reformas, né? Nós tivemos a reforma da Previdência agora, uma reforma da Previdência que não foi a que se sonhou, né? Mas foi a possível. Certo. Existe o mundo ideal e o mundo real. Não vamos ficar sonhando com o mundo ideal, porque a gente vive num país de dificuldades. Então, já foi um avanço. Existe muita questão da crítica em tudo que se faz em poder público. Você sabe da cultura da lamentação e da reclamação? Você conhece a cultura da lamentação e reclamação? É isso aí. A pessoa fica lamentando e reclamando de tudo. Será que não tem uma coisa... Gente, será que não tem um bom político, um bom gestor? Será que não tem? É lógico que tem. Tem gente boa e gente ruim em todas as áreas. Foi a ideia deste programa. Quer dizer, o que eu falo, o que apodreceu foi a República. Mas nossos industriais, nossos professores, nossos agricultores, nossos políticos também, os nossos. É gente que precisa de valorização. Nós precisamos pensar que a gente vive num país com problemas como qualquer outro país tem. Eu acho que não tem problema nos Estados Unidos, na Europa, claro que tem. Nós temos algumas questões estruturais, que é a questão da própria educação, que precisa criar uma conscientização melhor desde de pequeno. Por exemplo, eu falo lá na escola toda hora, lugar de lixo é no lixo. Criança tem que entender que para escovar o dente tem que desligar a água. É bobagem. A propósito, como é que está a água lá em Bebedouro? Tinha um problema, Bebedouro né? É uma cidade que é chamada Bebedouro, mas nós tivemos em 2014, 2015 um racionamento muito grande por conta daquele problema que deu no estado de São Paulo, né? Mas agora, graças a Deus, já está resolvido, já não temos mais problema nenhum. Sim. Voltando a falar sobre essa questão da cultura da reclamação e da lamentação e falar um pouquinho da reforma tributária. Nós precisamos aprender que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas de uma hora para outra. Certo. E que ninguém é culpado por uma coisa que está acontecendo hoje. É uma questão histórica de muitos problemas lá atrás. E se a gente começar a arrumar culpado, não vamos fazer nada. Perder energia e tempo com problema, você esquece da solução. Eu tenho isso na minha cabeça. As pessoas começam, prefeito, olha o problema que está acontecendo aqui, tá bom. O secretário chega para mim na minha sala, me trazendo um problema. Eu falei, tá bom, esse é um problema, é fato, não é? Tá, qual é a solução? Qual é a solução? Não adianta eu ficar focando energia e tempo no problema. Nós temos que arrumar... Aí a solução é 100%? É claro que não. Mas alguma saída tem que ter. Aí eu falo da reforma tributária. Não adianta ficar sonhando que nós vamos ter imposto único no Brasil, que nós vamos ter uma carga tributária igual dos Estados Unidos, que nós vamos copiar a Europa. É diferente. Lá a cultura é diferente, a força da indústria é maior, alguns países têm a força nos serviços maior. Nós temos um país diverso, eclético. Né? O que nós temos que pensar? Numa
isso é uma visão particular minha, tá, Joseval? Existe um problema seríssimo, que são a questão de divisão de tributos entre os entes federativos. Isso eu acho gravíssimo. Por quê? O governo federal transferiu para os municípios uma série de responsabilidades, que é a municipalização de serviços sem a municipalização de recursos. Certo. Isso é seríssimo que eu vou falar Esse é o aqui. drama dos municípios brasileiros. E não dos municípios, do cidadão. Do cidadão. Não verdade. pense que esse drama é o drama do prefeito. É o drama do município. Vou dar um exemplo. Hoje, a segurança pública, ela é de responsabilidade pela Constituição Federal de todos os entes federativos. União, estados e municípios. Só que o Estado é o que tem a Polícia Militar, a Polícia Civil e os órgãos de segurança pública que teriam que dar o atendimento mais forte em termos de prevenção, em termos de atuação. Hoje, nós temos uma boa parceria com a Polícia Militar lá em Bebedouro. Só que nós temos uma Guarda Civil Municipal, uma GCM, com 110 GCMs. E a segurança pública, que não era uma responsabilidade tão grande nossa, passou a ser. E eu preciso colocar a Guarda Civil Municipal nas ruas para fazer a segurança pública juntamente com a Polícia Militar. E aí a hora que eu vou precisar, por exemplo, de recursos para coletes, para armas, para frota própria, eu não tenho uma linha de recursos para colocar... Nem da União, nem do Estado. Não tenho. Não tem. E eu tenho que usar recursos próprios. E é por isso que aqui eu quero discutir, não estou dizendo que é culpado, se é presidente, se é governador, não parar com isso. A população precisa parar de personificar os problemas. Existe um problema estrutural. E qual que é o problema? Se foi me dado a responsabilidade de um serviço, eu preciso ter uma cota à parte de um recurso para colocar esse serviço ser custeado. Não adianta eu ter o prédio lá, qualquer prédio público, ter o prédio lá e não ter o recurso para colocar ele em funcionamento, desde um funcionário, uma manutenção, uma melhoria dos equipamentos. Então, eu acredito que o governo federal, inclusive, está discutindo a melhoria do Pacto Federativo, melhorar o repasse para os municípios e não apenas entregar o serviço, entregar também o custeio, que esse que é o ponto. Acredito eu que se na reforma tributária a gente já conseguir fazer essa pequena mudança da melhoria, de que seja de 0,5% sobre o fundo de participação dos municípios, Certo. eu acredito que já seja um grande ganho. Não adianta ficar sonhando em imposto único, que vai fazer uma reestruturação total. Não vai conseguir. Não vai. Nós vamos que pensar em etapas, né? Em subir a escada degrau por degrau. Sim. Acredito eu que tem que desonerar um pouco a indústria, para que ela seja um pouco mais competitiva. O custo Brasil. Exato. Isso eu acredito. Só que isso também acaba impactando muito fortemente numa reforma trabalhista, que ela não foi concluída. Né? Nós precisamos melhorar um pouco mais ainda a questão da relação empregado-empregador, para que esse custo Brasil não seja apenas de impostos, sejam de obrigações. E as obrigações, elas são previdenciárias, elas são trabalhistas, relações previdenciárias. Ela é um contexto. Não é a culpa só do tributo. Não é apenas o tributo. O tributo, ele pode ser uma taxa, um imposto ou uma contribuição de melhoria. Primeiro que começa por aí. Nem tudo é tributo. Quando você fala, por exemplo, do ICMS, ele é um dos impostos. Nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria e nós temos os tributos. É um contexto. Só que, além disso, nós temos recolhimentos previdenciários, fiscais, obrigações fundiárias, como fundo de garantia, uma série de coisas. Isso gera um custo Brasil. Aí sim... É que entra a gestão. Exato. Então é bem complexo. Esse é o prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão. Nós voltaremos dentro de instantes. Senhores internautas e telespectadores, para que este programa não seja uma mera reprodução do que já foi pro ar, nós temos uma nova mensagem do prefeito. Aproveitar para reproduzir tudo o que ele está fazendo neste momento dramático da humanidade em defesa da sua população contra o chamado Covid-19, o coronavírus. Vamos ouvir o prefeito Fernando Galvão. Queridos Josebal Peixoto e Hélio Silliman, uma alegria estar aqui com vocês e agradecer a oportunidade de vocês reprisarem essa nossa participação deste programa tão importante, de tanta audiência aqui em nosso país.
queria aproveitar esse momento para atualizar, trazer algumas informações de nossa cidade de Bebedouro e região sobre este caso da pandemia, o coronavírus, que nós estamos todos enfrentando. Momento delicado, que existem decisões importantes para serem tomadas, um decreto estadual que determina a quarentena nos 645 municípios do estado de São Paulo e Bebedouro seguindo nesta orientação. Aqui também estabelecemos medidas bastante firmes, coerentes, inclusive com as orientações sanitárias, médicas e de infectologistas. E eu queria já aproveitar esse primeiro momento para trazer informações desta segunda-feira, dia 13 de abril, que nós trazemos todos os dias boletins diários para que a gente possa levantar os dados, orientar a população e também orientar as nossas decisões. Vocês estão vendo aí que nesse dia 13 de abril nós temos num total de notificados 84 pessoas, ou seja, desde o primeiro dia que fizemos a primeira coleta de exames do coronavírus, nós temos 84 pessoas envolvidas nestas notificações. Destes 84, já temos 11 confirmados. Estes 11 confirmados, eles estão dentro de toda essa estrutura hospitalar que nós temos em Bebedouro. Lembramos que a nossa cidade tem um atendimento regional, ou seja, alguns casos desses confirmados também estão dentro da nossa micro-região. Descartados, ou seja, negativos, temos já 43 pessoas. E hoje, os suspeitos, ou seja, aguardando o resultado final dos exames, temos 30 pessoas. Importante esclarecer que os nossos exames são realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, com a gestão também do Butantan. Mas credenciamos na cidade um laboratório particular que tem agilizado o envio de resultados. Temos também na cidade, como vocês estão vendo em nosso boletim, um caso de internação leve e 4 casos de internação graves em UTI. Este é o nosso boletim diário que soltamos aqui em nossa cidade para trazermos informações importantes. Nós aqui também estamos tomando medidas drásticas desde o início. Suspendemos as aulas em toda a rede municipal e também na rede particular, incluindo as universidades da cidade. Suspendemos também o transporte coletivo em toda a cidade de Bebedouro e também encerramos momentaneamente as atividades e o funcionamento da rodoviária, para a gente eliminar, dificultar a propagação do vírus, principalmente de pessoas de outros municípios de nossa região. Em relação ao comércio, nós estamos prestigiando e incentivando o delivery, principalmente as encomendas através de telefone, WhatsApp, e-mail, para que a gente consiga isolar as pessoas e criar o distanciamento social. E quero aproveitar também aqui esse momento, Joseval, para dizer sobre a solidariedade dos bebedourenses. Conseguimos muitas doações. Nós temos desde lanches que foram encaminhados para toda a nossa saúde de Bebedouro, até também a doação de álcool gel. Empresas que doaram 12 mil litros de álcool gel, usinas da região também que fizeram essa doação para ajudarmos nesse momento tão delicado. Profissionais se colocando à disposição para trabalhar gratuitamente no atendimento e também na orientação de profissionais da saúde. Um momento muito delicado que nós temos de um lado a economia, as finanças e o emprego de muitas pessoas. Mas de um outro lado nós temos a saúde e a integridade de muitas famílias. E temos nós, no meio, os gestores, para tomarmos decisões firmes, mas termos equilíbrio para não pender nem para um lado, nem para outro. Temos que ter equilíbrio, serenidade, para conseguirmos alcançar o mínimo possível de casos confirmados aqui em nossa cidade e na região. E por isso também falo como presidente do Codevar. Nós somos 27 prefeitos em todo o nosso entorno que estamos tomando atitude juntos, de forma compartilhada, para que a gente consiga fazer um bloqueio em toda a nossa região aqui no interior de São Paulo. E tem sido muito interessante a participação desses prefeitos, inclusive em várias reuniões online que nós estamos realizando praticamente todas as semanas, dividindo os dados, melhorando a atuação, aumentando as medidas para que a gente consiga passar por esse momento tão delicado. Eu até acredito
que nós temos que aproveitar esse momento para repensar muito sobre a nossa missão, a nossa responsabilidade e o nosso papel nessa situação caótica que passa não apenas as cidades, o Estado, o Brasil e o mundo. Temos que aprender a melhorar, inclusive, o relacionamento entre os seres humanos, ajudarmos mais um ao outro. Será que neste momento, se nós perdermos essa oportunidade de repensarmos o que estamos fazendo aqui nessa terra, qual é a nossa exata missão, a nossa exata responsabilidade, talvez estejamos perdendo uma das maiores oportunidades que já tivemos na história. Estamos passando por um dos piores problemas da história do nosso mundo, mas também talvez estejamos passando por uma das melhores oportunidades de sairmos outras pessoas, outros seres humanos. Tenho certeza que de tudo isso, quando tudo isso passar, nós vamos olhar para trás e vamos mostrar que nós melhoramos como seres humanos. Joseval, se cuide também, você já está aí na terceira idade, você também, Hélio Silima, se cuide também, vocês precisam praticar o isolamento e o distanciamento social como qualquer outras pessoas. É claro que a melhor idade sempre tem um risco maior, mas os estudos demonstram que tanto crianças, jovens, adultos também podem ser contaminados. E o pior deles são os assintomáticos, aquelas pessoas que têm os sintomas, que transmitem o vírus, mas não demonstram para as pessoas e muito menos fizeram seus exames. Ou seja, todos nós temos uma grande responsabilidade. E aqui termino. De nada adianta prefeitos decretarem, governadores decretarem, se não houver um decreto dentro do coração e da mente de cada um de nós brasileiros. Quem tem que decretar a consciência é cada um de nós, para que a gente juntos consiga passar por esse momento tão delicado. Que Deus abençoe o nosso país, tenho certeza que vamos passar juntos por essa. Senhores internautas e telespectadores, estamos hoje entrevistando aqui o prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão. Vamos entrar num assunto agora que é mais geral e interessa a todo o país, que é o agronegócio, que é a grande potência econômica hoje deste país. E esse, prefeito, é um assunto que eu conheço bem, que eu também sou do interior. Meu primeiro emprego foi na Companhia Química Ródia Brasileira, em Presidente Prudente. Vendia BHC, o veneno, para matar o curuquerê do algodão. Eu não tinha 18 anos, estava no tiro de guerra. Então vem desde lá. E eu acompanho a dificuldade dos trabalhadores. Algodão, por exemplo, acabou. Chegava no fim do ano, o agricultor não tinha dinheiro para pagar o veneno que comprou da Ródia. Isso é uma judiação com a agricultura brasileira. Quando eu comecei a acompanhar a explosão da laranja, e Bebedouro é a capital da laranja, eu vim a saber que duas grandes empresas que incentivaram os lavradores a produzir laranja, na verdade construíram seus próprios imensos laranjais e usaram isso para impor ao lavrador o preço da caixa de laranja, porque eles já tinham aonde colher suas laranjas para produzir. Enquanto o lavrador o vendia, logo ouvia apodrecer o fruto na árvore. Ainda está assim em Bebedouro ou isso mudou? Joseval, é uma abordagem importante para a gente fazer, não sob o ponto de vista apenas de Bebedouro, né? O agronegócio no Brasil é a mola propulsora, né? Hoje, 22% do PIB brasileiro é produzido no agronegócio. Então, se você tirar a força do agronegócio para o país praticamente quebra, né? Então, você já recebeu aqui ministro, você já recebeu pessoas de cooperativas importantíssimas nesse espaço que podem discutir com você e falar com muito mais propriedade do que eu, né? Então, não há como negar a força do agronegócio. Certo. Nós fomos, há praticamente 30 anos atrás, a capital nacional da laranja, maior produtor de laranja do país. Ainda somos um grande produtor, isso é importante. Bebedouro teve uma mudança do perfil de produção e do tamanho das propriedades, é isso que é interessante. Quando houve essa questão da queda do preço da caixa da laranja lá no passado, não foi especificamente e só por conta de uma situação local. Existia também uma questão mundial, né?
Os Estados Unidos, ele sempre foi um grande consumidor de suco de laranja. E determinou o preço mundial. Exato. Sempre, é verdade. E uma coisa importante, que até uma abordagem interessante a se fazer, a mudança do consumo também do americano, que no passado ele tomava muito suco de laranja. Agora ele toma suco de maçã, ele toma outros compostos, e o suco de laranja diminuiu um pouco no gosto e no paladar do americano. Você está defendendo as grandes empresas? Não, eu estou fazendo uma abordagem de fato. Né? Certo. E falando sobre essa mudança do consumo, que impactou também na cadeia produtiva. Então, isso é um ponto. O outro ponto, os pequenos produtores, a partir do momento em que eles tinham que manter as suas produções e vendendo a laranja por um preço mais baixo, começou a inviabilizar as próprias propriedades deles. E eles precisaram migrar ou para a cana ou para alguma outra fruta. E esse ciclo da laranja de bebedouro... E até caíram de novo, porque o etanol foi um desastre Exatamente, no Brasil no governo Dilma. Exatamente. Agora, a gente percebe uma recuperação. Não é verdade? Nós temos em nossa região 7 usinas. Quero aqui até fazer um De registro álcool de ou de álcool, álcool e açúcar. É uma referência que existe toda São Paulo está virando um canavial, né? Existe toda uma análise sobre essa questão, mas não podemos deixar de reconhecer a importância dessa cultura para o país. Tem aqueles que são contra, que são a favor, mas não adianta. Certo. É aquilo que eu falei um pouquinho atrás da nossa entrevista. Não podemos arrumar culpados por situações históricas do país. Tem sim os culpados, certo. Nós temos que tentar arrumar soluções. E é isso que eu estou te dizendo. A laranja, ela foi a mola propulsora da cidade durante muito tempo, não só da cidade, mas de toda a região. Toda a região. Hoje nós temos uma participação muito forte da cana, mas ainda a laranja e a fruticultura ainda é um grande divisor econômico da nossa cidade. Só que o que aconteceu? Esta transição acabou favorecendo e melhorando e incentivando o surgimento e a consolidação de cooperativas de agricultores. E aí que eu quero fazer essa Que é a grande análise. saída, não é? Exatamente. Para o pequeno agricultor. É a cooperativa. Eu até vou te contar um aspecto histórico. Eu sei que você, José Val, é uma pessoa que tem uma base interessante. Eu quero só falar, eu não sei se você já leu sobre isso, mas aonde começou as cooperativas no mundo, né? As cooperativas, elas tiveram a sua origem na Inglaterra, na época da Revolução Industrial, onde havia um desemprego em massa e os armazéns começaram a se unir para comprar em maiores quantidades e vender a um preço mais barato. Então, a primeira cooperativa que surgiu foi no interior da Inglaterra, com 27 proprietários de armazéns, inclusive tinha uma mulher, né, no meio. Elas já estavam chegando. Já estavam chegando, mesmo com toda essa questão lá de trás, né? Então as mulheres já estavam começando a ocupar o seu espaço, né? E fico muito feliz, porque no meu governo, eu tenho, dentro dos meus secretários de governo, uma boa parte de mulheres. E esse homem vai longe, não é? E concordo muito, porque a mulher tem uma sensibilidade muito melhor que a nossa, viu? Ela vê além, né? A gente é muito racional, então a gente acaba muitas vezes cometendo algumas injustiças. Mas voltando a falar um pouquinho sobre a origem das cooperativas, então, qual era o objetivo das cooperativas? Se uniam para comprar em maiores quantidades e vender mais barato. O que aconteceu lá em Bebedouro e região? Nós temos cooperativas interessantíssimas em termos de gestão, hoje inclusive criando uma governança completamente diferente. Cooper Citrus é a maior cooperativa agrícola do país e a Credit Citrus é uma das maiores cooperativas de crédito da América Latina. São sediadas em Bebedouro. E elas vieram nessa transição toda da laranja para cana, para grãos e só cresceram. Se eu te falar para você que hoje é um modelo a ponto, olha só, participei ontem de um evento em que nós colaboramos com a Conquista, da criação da FATEC ETEC do Agro, a única no estado de São Paulo, com uma parceria da Cooper Citrus e Credit Citrus. Olha só que interessante. Criamos uma PPP, uma parceria público-privada com o governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo ofereceu, através do Centro Paula Souza, que administra as ETECs e FATECs, elas ofereceram os professores,
A Copercitos e Credicitrus estão me oferecendo os prédios e os equipamentos. Vai ser uma faculdade? É uma faculdade, já está É uma implantado. faculdade. Começou ontem. FATEC ETEC do Agro, gratuita, Olha, sem meu custo. Deus. Olá pessoal, ainda em Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Quero deixar aqui um agradecimento aos prefeitos, em especial ao prefeito de Bebedouro, aqui ao meu lado. Quero agradecer também aos cooperados e aqueles que na Copercitrus conseguiram fazer no comando, na determinação, no planejamento e na tecnologia, um trabalho exemplar. São Paulo funciona assim, integrado, setor público e setor privado. Produtores, micros, pequenos, médios e grandes, todos trabalhando juntos, juntos por uma São Paulo melhor, juntos por um agro melhor. E aqui, de fato, o agro é tudo, o agro é tech. E olha só, dentro de uma fazenda experimental, que a Copercitrus é proprietária, Sei. nós implantamos essa escola, implementos agrícolas, salas de aula, laboratórios, foram, através de uma PPP, parceria público-privada, oferecidas pelas duas cooperativas. O município entrou com o transporte e alimentação e o governo do estado de São Paulo com os professores Sei. e a direção. Ou seja, criamos uma escola de agronegócio no interior de São Paulo. De que jeito? Mas e a Luiz de Queiroz? É mais pesquisa? O que que mais voltado para pesquisa. Pra pesquisa. E Lá é gestão. Exatamente. Vocês vão ensinar a gestão do agronegócio. E a gente vai fazer também um curso chamado Big Data no agronegócio. Sei. E depois vamos avançar para a agricultura de precisão, que são altas tecnologias. Por exemplo, já temos até um drone que faz fertilização e aplicação de produtos por drone. E isso tudo... Comandado aqui embaixo, Exatamente. você vê a imagem e olha. Tratores, é implementos o agrícolas por GPS. futuro. E tudo isso são novas tecnologias que muitas vezes o homem do campo ele ainda não está preparado. E aí que é a transição. Nós precisamos qualificar esses produtores rurais para as novas tecnologias e isso tudo passa necessariamente por essas boas parcerias. Por isso que eu estou te dizendo, essa transição da laranja, depois para a cana, para a fruticultura, para grãos, em todo o nosso interior de São Paulo, em especial em Bebedouro, ela recebeu também a colaboração. Ela teve, muitas vezes, situações que são até injustas para os pequenos produtores, mas depois surgiram as mãos amigas, né? Que conseguiram, talvez, dar um alento para esses pequenos e médios produtores. E aqui eu faço uma referência muito, mas muito especial para Copercitrus e Credicitrus, que são um orgulho para a nossa cidade. E eu sou parceiro. Eu, como prefeito, eu fiz questão de vir aqui, conversei pessoalmente com o governador João Dória, levei o governador João Dória para a nossa feira de agronegócio, que acontece todos os meses, em julho e agosto, na cidade, e lá foi lançado oficialmente a FATEC ETEC do Agro, Olha e só. está funcionando. Inclusive, tem um compromisso do governo. FATEC do Lago? FATEC do Agro. Ah, do agro. FATEC entendido. ETEC do Porque tem um agro. lago lá que parece um rio, né? O nosso lago é maravilhoso, né? Não O é? nosso ponto turístico. Eu vi a fotografia. Ali é o nosso Pensei ponto que fosse turístico. o Rio Pardo. Não, ali é um lago. O Rio Pardo ele é próximo, né? Está a 12, 13 quilômetros da nossa A cidade. propósito, o senhor que é... Eu vou te chamar de você. Não, você é ruim. pelo amor de Você é Deus. Diante de mim, você é uma criança. Eu, sinceramente, Joseval, eu estou aqui, graças a Deus, tendo a oportunidade de aprender muito aqui. Vou falar um negócio que sempre me incomodou, o negócio do Rio Pardo. Eu sou da região do Rio Pardo que deságua no Panema. Sim. Lá está Santa Cruz do Rio Pardo. A falta de imaginação, às vezes, é tão grande que há um outro Rio Pardo que sobe, vai desaguar no Rio Grande. Nós temos dois Rio Pardo. Um que deságua no Rio Grande, lá em cima, divisa com Minas, e outra na divisa com o Paraná. Não dá para Codevar reunir-se e fazer Rio Pardo do Norte e Rio Pardo do Sul. Porque você dá um nome para ser uma referência. Você fala, vou para São José do Rio Pardo. Para qual rio? Dá para fazer alguma coisa nesse olha sentido? só. Porque é uma burrice, como dizia o Mário Moraes, cavalar. Olha só, vivendo e aprendendo. Não é verdade? Vivendo e aprendendo. Sinceramente, nem tinha me tocado sobre essa dificuldade de nomenclatura de dois rios. Tem dois. E coincidente, a vida da Nós gente... temos Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, pô, vamos sim, fazer. a vida da gente ela é feita de boas coincidências. Eu acho que esse momento aqui é uma boa coincidência também, né? E coincidência que a gente muitas vezes não entende nem que acontece, mas que tem algo que está acima da gente para entender. O nosso consórcio chama-se Codevar, Sim. Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Do Grande. Rio Grande, que é onde deságua o Rio Pardo, no Rio Exato. Grande, Rio Pardo do Norte. Exato.
Então, se o Rio Pardo do Norte deságua no Vale do Rio Grande, que é o Certo. nosso consórcio, nós temos a responsabilidade, talvez, de colocar em votação na nossa Assembleia, que inclusive temos uma Assembleia marcada para o dia 15 de fevereiro, que vai acontecer em Monte Azul Paulista. Opa. Né? O nosso Codevar, a gente faz as assembleias em termos de revezamento, ela é itinerante. Sei. Eu sou o presidente, mas não faço só em Bebedouro as nossas assembleias. Você tirou a série de Barretos. Tirei. Né? E aí nós trouxe vamos... pra Não, eu não Bebedouro. tiro nada de ninguém. Eu acho que todo mundo é importante. Tem um carinho imenso por Barretos, pela toda a região. O que eu acho que a gente tem que ser democrático. Então, nós levamos as nossas assembleias de forma itinerante. A próxima vai ser em Monte Azul Paulista. E vou levar. Estou falando aqui, não é compromisso de político, não. Porque político não pode ter compromisso, tem que ter responsabilidade. Eu vou levar para o Codevar. Você me permite, Josefão? Poxa vida. Você me permite aqui? Porque eu sou do Rio Pardo de Baixo. Entendeu? Então, mas vamos combinar o quê? Rio Pardo do Norte, Rio Pardo do Sul? Não O que vai você mudar, quer fazer? porque o amor, nós sabemos que o amor que nós temos pela nossa região é muito grande, né? Ninguém vai O interior mudar é uma São delícia, José do Rio né? Pardo do Norte, mas nem mata. Vai levar para o nosso Codevar essa sua abordagem. É uma ideia. É uma ideia Muito bem. Nós falamos de futuro foi agora eu quero falar do passado. E falar nesse amor que a gente tem pelas coisas da nossa região. Uma das coisas da minha infância que mais me marcaram é o amor que o paulistano da minha região tinha pela estrada de ferro Sorocabana. É o mesmo amor que o pessoal tinha pela Paulista, pela Araraquarense, pela Mogiana, pela Central do Brasil. Simplesmente a malha ferroviária brasileira foi destruída, aniquilada. Ainda ontem, conversando a respeito, o sujeito me referiu de um trem na China, na Alemanha, no Japão, que ele nem toca o trilho, ele voa sobre o trilho a 400 km por hora. E nós destruímos a nossa malha ferroviária. E eu, vendo na internet uma página da Gazeta de Bebedouro, que é o jornal de Bebedouro, parece que a Codevar estava nessa, junto com o secretário dos Transportes, para restaurar ou tentar restaurar a malha ferroviária em Bebedouro, que era um polo central da malha ferroviária da região. Como é que está isso, senhor prefeito? Uma boa pergunta e importantíssima não apenas para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. O modal ferroviário é uma forma de transporte mais barata e que nos leva a um saudosismo que boa parte das cidades surgiram da ferrovia. Eu vou fazer um testemunho pessoal aqui para o senhor. Eu sou neto de ferroviário. Oxe. Meu avô Nelson Galvão Moura foi chefe de estação. Meu pai veio de Rincão. Aonde? Em Bebedouro? Em Bebedouro. Eita. Meu pai veio de Rincão. Hein? Ele veio de Rincão, nascido em Rincão, mas foi para Bebedouro. Morou na casa 6 da Vila Paulista. Era uma colônia, Uma colônia. né? Uma colônia. Colônia. Todas as cidades Exatamente, tinha uma essas colônia colônias. dos ferroviários. E é algo tão interessante, né? Porque os municípios brasileiros, os municípios do interior de São Paulo também, tiveram essa pujança da ferrovia. E qual foi o nosso objetivo junto ao Codevar a esses 26 municípios que a gente representa, 27 municípios que a gente representa, porque inclui o Bebedouro? Nós começamos uma luta muito forte para buscar a reativação do nosso ramal ferroviário. Muita alegria, estamos aqui em Bebedouro, cumprimentando nosso amigo Fernando Galvão, um grande parceiro da Rumo, do desenvolvimento, que há 3 anos vem batalhando conosco, conversando com o governo federal, com o governo estadual, trazendo as autoridades, os empresários da região toda, para nós fazermos a ferrovia ser reativada nesse ramal. Isso é muito importante para Bebedouro, é um centro logístico, vai gerar muito emprego, muita arrecadação, Fernando, para o município, para o estado e para a União. A malha ferroviária paulista, ela é sob a concessão da Rumo Logística. A Rumo, ela tem a responsabilidade de gerir a malha ferroviária paulista hoje. Só que o nosso ramal, ele estava abandonado. E havia uma disputa jurídica junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se prorrogava a concessão da Rumo ou se fazia uma nova licitação para oportunizar outras empresas a operarem a malha ferroviária.
E essa disputa, ela estava entre prorrogar a concessão ou abrir nova licitação. Nós fizemos um movimento que, juridicamente, em termos de tempo, seria mais interessante a prorrogação da concessão, desde que a Rumo se responsabilizasse, se comprometesse em reativar o ramal e investir na malha ferroviária paulista. Ganhamos a luta. Tivemos junto ao presidente do Tribunal de Contas da União, tivemos junto ao ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, em Brasília, reuni os 27 municípios, reuni na época o governador Geraldo Alckmin, que já desde aquela época deu um apoio muito grande, recentemente o nosso governador João Dória e o João Otaviano, que é hoje secretário de Transportes e Logística do Estado de São Paulo. Reunimos todos, fizemos um grande levantamento, fizemos um movimento muito grande no interior e conseguimos que o Tribunal de Contas da União aprovasse a prorrogação da concessão e ainda por cima aumentou a outorga e a exigência da Rumo Logística. Eram 5 bilhões, aumentou para 6 bilhões, 6 bilhões de investimento. Sim. E a Rumo vai ter agora um cronograma de investimentos, várias intervenções em vários municípios do interior de São Paulo para reativar. E por que Bebedouro? Isso é uma luta, inclusive, particular minha. O ramal que liga a linha tronco, Joseval, ele vem de Colômbia até Pradópolis e passa por Bebedouro. E Sim. Bebedouro está exatamente no meio deste ramal ferroviário que vai ser reativado. E qual que é o nosso objetivo ali? Inclusive, já passei isso para os nossos prefeitos do Codevar, eles estão entendendo toda essa luta para que em nossa região e possivelmente em Bebedouro nós tenhamos um terminal rodoferroviário. E por que eu estou falando isso para você? A nossa região, trem e caminhão. Isso. A nossa região, ela não pode excluir o transporte rodoviário. Não, o Brasil não pode, isso não pode. O senhor lembra recentemente da greve dos caminhoneiros? Certo. O que aconteceu Parou o com Brasil. o país? Parou o Brasil. E nós temos que ter responsabilidade, vou falar aqui com os caminhoneiros. Nós temos 6 mil caminhões cadastrados no município de Bebedouro, Olha. com 80 mil habitantes. É a maior cidade em termos de cadastro de caminhões. O que significa dizer? Uma cidade logística que tem no transporte muito da sua economia. Se a gente simplesmente reativa o ramal ferroviário e exclui o transporte rodoviário, nós vamos criar um problema econômico. Então, o que nós temos que fazer? Criar um terminal rodoferroviário que utilize esses caminhões das transportadoras, dos caminhões autônomos, não importa, para fazer o transporte de grãos, de açúcar. Vou dar um outro exemplo. Nós estamos instalando na cidade a Cargill de volta. A Cargill há 30 anos tinha uma força muito grande na cidade e encerrou suas atividades. Eu fiz um grande trabalho, através de um apoio do meu secretário de Desenvolvimento, Lucas Serem, que me ajudou, chegou aí para os Estados Unidos para poder me ajudar a trazer essa fábrica para Bebedouro. E a fábrica está sendo construída, estou no parênteses. Lá em Bebedouro. Lá em Bebedouro, uma fábrica de 1 bilhão de reais. Olha. Hoje nós estamos com 600 empregados só na obra. Vai ter 1.200 até o pico da obra. Para você ter ideia, o impacto numa cidade. Olá pessoal, nós estamos aqui no canteiro de obras da Cargill, uma das maiores conquistas da história de Bebedouro e de nossa administração. 1.200 empregos gerados na obra, uma empresa que vai exportar para o mundo inteiro. A prefeitura é parceira, conseguimos incentivos fiscais, estamos fazendo todo o acesso da obra e tenho certeza que isso vai mudar a história do desenvolvimento de nossa cidade e região. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Cargill em Bebedouro vai fabricar citropectina. Você já ouviu falar dessa? Joga com a camisa 9 no Corinthians. Citropectina. O que é isso? Olha só, como a gente... eu também aprendi com eles. Falei, citropectina. Citro vem de citros, né? Laranja. Olha só como que a vida da gente, ela dá voltas, mas que um produto agrega ao outro. Bebedouro ainda tem laranja. Não como tinha antes, mas ainda tem. Ainda tem. Eles fabricam da casca da laranja e daquela polpa branca um produto que é um texturizante. Eu já tinha ouvido falar nessa polpa branca da laranja. Isso. No Japão. Aí que vem. Verdade. A Cargill queria implantar no Brasil uma indústria de citropectina. Eu fiquei sabendo, de uma forma até meio que sigilosa, e fui atrás.
E aí conseguimos, batalhamos, arrumamos incentivos fiscais, dei as isenções fiscais, ajudei na negociação da área. Tudo bem, deu tudo certo e a fábrica está sendo construída lá. E essa citropectina é um texturizante que fabrica iogurtes, que fabrica gelatina, que é base, na verdade, né? Base para fabricação de iogurtes, gelatinas, bebidas lácteas e cosméticos. Olha. A citropectina, tirada da casca da laranja, da polpa branca da laranja, ela é uma base para a produção de outros produtos. E é capaz até de reconstruir a potência do citro na região. Acredito que isso em médio prazo. Em médio prazo nós tenhamos que ter até mais laranja para poder fornecer. Olá pessoal, nós estamos aqui em Bebedouro, no interior do estado de São Paulo, lançando a pedra fundamental de uma nova fábrica da Cargill. A Cargill é a maior empresa nessa categoria do mundo. Aqui o Laerte Moraes vai explicar para vocês o que será produzido aqui, a peticina, que é feito do bagaço da laranja. Ao meu lado também, Fernando Galvão, prefeito de Bebedouro. E o Gustavo Diniz Junqueira, nosso secretário de Agricultura e Abastecimento. Uma das razões importantes da gente escolher Bebedouro foi a questão de ter disponibilidade de matéria-prima. A pectina é um elemento retirado da casca da laranja que tem como objetivo ser utilizado em nutrição humana para produzir iogurtes, produzir bebidas lácteas, geleias, dando textura nesse produto. E cosméticos, dando textura nesse produto. A grande vantagem é que é um produto natural. Com a onda, com a tendência mundial de produtos cada vez mais naturais, essa é uma fábrica de alta tecnologia que consegue trazer um ingrediente que atende os desejos do novo consumidor mundial. É importante destacar, ao lado do prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão, que esta fábrica foi disputada globalmente. Ela não é uma vitória apenas de São Paulo, é uma vitória do Brasil. A fábrica foi disputada por vários países do mundo. Quantos países? Pelo menos 4 países. 4 países do mundo disputaram com o Brasil e venceu São Paulo, trazendo para o estado e para o Brasil uma fábrica de alta tecnologia. É São Paulo crescendo, gerando novas oportunidades e fazendo o seu desenvolvimento por São Paulo e pelo Brasil. A Cargill, ela necessita de um modal ferroviário para encaminhar a citropectina para o Porto de Santos, porque é 95% para exportação. O caminhão traz da fazenda até ali. Fabrica a citropectina e vai embora para o Porto de Santos. E por que eu estou dizendo? Porque é um produto que vai ser fabricado em Bebedouro, 95% para exportação. É um valor agregado muito grande. E se nós não tivermos lá uma ferrovia que leve para o Porto de Santos, pode encarecer um pouco o frete. E quando nós anunciamos a vinda da Cargill para Bebedouro, um dos pontos para que esse centro, esse ramal e esse terminal rodoferroviário ocorra na cidade, é a Cargill também. Porque a Cargill você acha é uma das isso um clientes... sonho ou é viável que você está realizando? A reconstrução será a primeira, hein? Reconstrução de malha ferroviária regional. Você sabe que eu te falo uma coisa, Joseval? Tinha gente que falava que era era meio bonito, louco. hein? O trem era bonito, não é verdade? Eu quando era pequenininho, a minha trem avó... de luxo, ouro verde. Eu quando era pequenininho, a minha avó Landa, que é mulher do meu avô Nelson, que era chefe de estação, ela me levava para Campinas, de Bebedouro, até Campinas pelo trem. Eu nunca esqueço daquele carrinho que passava no meio do vagão com guaranazinha, lanchinho, e tinha os vagões, inclusive, com restaurantes, que você deve lembrar. Tinha, no último carro era Você acredita que eu sinto, que eu lembro até do cheiro dentro do vagão? E até a comida era boa. É uma coisa assim, na verdade, bucólica até, né? E eu tô te referenciando isso, porque já tem gente que fala que você é louco. Nunca a ferrovia vai voltar no Brasil. Vai voltar. Vai voltar. Já está assinado, eles têm uma obrigação economicamente, ela é uma grande solução para o preço do produto, do fundão do Brasil até o Porto de Santos. Sem dúvida. Mas dá para agregar. Nós não temos que excluir nada. Nós podemos agregar. E, inclusive, eu acredito piamente que a ferrovia vai aumentar a carga na rodovia, porque você vai precisar mais ainda dos caminhões para levar nos portos secos. Porque não vai ter porto seco no Brasil inteiro. Eu estou lutando por um porto seco em Bebedouro e vou lutar mesmo, porque essa é a minha função de prefeito e de gestor. Eu quero um porto seco em minha região, porque a ferrovia foi uma luta nossa, nós vamos, se Deus quiser, reativar. Só que ali vai ser um ponto de encontro
como era aquele ponto de encontro lá das comitivas dos tropeiros que eu te falei no início da entrevista, que a gente vai fazer para mandar para o Porto de Santos. Eu tenho certeza que esse sonho, aí você me perguntou, mas você não está sonhando? Estou sonhando sim. Você já viu uma frase do Steve Jobs que fala o seguinte? Fala assim, todo sonho que você elimina da sua vida é um futuro que não chega? Bela frase. Todo sonho que você elimina da sua vida é um futuro que não chega. Você cortou o futuro. Eu não tenho dúvidas. Eu, quando assumi o governo em 2012 da minha cidade, Josevaldo, eu tive uma enchente lá. Vou contar aqui para você pela liberdade que você está me dando nesse espaço. Eu tive uma enchente lá que arrasou a cidade. Eu estava com 43 dias de governo. Jovem, nunca tinha tido um cargo político, nunca. Eu sou advogado. Eu estou prefeito, mas eu sou advogado. 43 dias, inundou a cidade. O meu hospital acabou. Centro cirúrgico, acabou. Parte elétrica, hidráulica, tudo. Naquele dia que aconteceu aquilo, o hospital inundado, um desastre, eu vim bater aqui em São Paulo no governador Geraldo Alckmin. Nunca tinha conversado com ele. Não era político, não tinha relação, nunca fui vereador. Certo. Naquele dia, eu saí com um hospital estadual garantido para a cidade. E como está a saúde na sua cidade? Os hospitais agora. Hoje eu tenho um hospital estadual sendo construído com 80% das obras em andamento. Sei. Hospital lindo. Vai ter 22 leitos de UTI, gerido pelo Estado. Eu administro um hospital municipal que atende 8 municípios, 700 pessoas por dia são atendidas no meu hospital, que atende toda a nossa região. Temos 19 unidades de saúde, especialmente estratégias de saúde da família, que faz a atenção básica, especialmente a saúde preventiva, e tenho orgulho da nossa saúde. A saúde é um problema no Brasil inteiro. Não existe perfeição. Caríssimo. 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 Nós gastamos uma fortuna na nossa saúde. Hoje eu gasto 34% do nosso orçamento só em saúde. É uma fortuna. Né? Eu tenho muitas dificuldades, inclusive. A Codevar está nisso também, não? O Codevar vai entrar no hospital estadual, que agora concluído, a gente vai fazer uma pactuação para ver quais os municípios vão ser atendidos pelo nosso hospital estadual. Eu quero agradecer imensamente, Josevaldo, isso eu faço verdade para você. Aquela enchente que aconteceu lá atrás. Só. Eu fiquei fiquei males sonhando. que vem parabéns. Nossos avós eram E aquela história, né? geniais, Essa história de, por exemplo, de falar frases que os nossos avós falavam, é aquela coisa mais... De um limão tem que fazer 2 limonadas. Não adianta. Não é ferro, fio tanto que bate. Essas frases, elas são verdadeiras, né? Eu sempre falo que você tem que respeitar o diabo, não é por causa do chifre, é por causa da idade. Ele é mais velho. E dizer que naquele dia eu sonhei com um hospital novo. Olha só. E aí eu sonhei com esse hospital novo e na época o Geraldo Alckmin chamou na época o secretário da Saúde, conseguimos formatar e o hospital está sendo construído, terminado, um hospital estadual. Quem que ia sonhar que Bebedouro teria um hospital estadual? Nossa. Nós só temos em Ribeirão Preto e Rio Preto um hospital estadual. Se você visse o prédio, você ia se orgulhar. Olha algo. só. E aí eu pensei, meu Deus do céu, aquela enchente me deu a luz e a oportunidade de ter pedido, de pedir mesmo para o governador um hospital novo, porque o meu hospital tinha sido arrasado. E esse hospital vai lá atender tanta gente, quantas pessoas vão nascer ali, quantas pessoas vão ser cuidadas. Por isso que eu sonho. Eu sonho com um país melhor. Eu sonho com um Brasil melhor. Quem sabe eu venha conhecer o Bebedouro, até porque você trouxe aqui companheiros radialistas Eire, o programa Diálogo. Quem que apresenta o programa? Eu quero primeiramente fazer uma referência a Eire. Quem sabe eu seja convidado, eu vou lá. A Eire, ela é formada como jornalista pela nossa Faculdade de Jornalismo de Bebedouro. Nós temos uma faculdade municipal. Olha só. Municipal, né? Inclusive que eu fui professor, sou professor concursado. Eu sou professor também de faculdades da cidade, né? Unifafib, IMESB, a FEB de Barretos. E a Eire é uma das nossas jornalistas, né? Nossa diretora de imprensa da prefeitura, e ela está nos acompanhando. E tem uma outra pessoa, que é o Sander. O Sander aqui também, está conosco, tem uma relação muito forte. Ele que faz o diálogo? Ele que faz o diálogo, dialogando abertamente com os seus convidados. O Hélio Silliman, que é o diretor desse grande espaço que nós estamos participando, a quem eu tive a oportunidade de conhecer.
saiba que ocupas um alto posto em nossos corações, estando cada vez mais presente em nossas vidas e a cada instante contigo, claro, nesse posto, a sua linda Cris e a sua doce Flor. Eu acho que na vida ninguém passa para a nossa vida sem transformar o outro. É. Eu acho que esse momento aqui está transformando eu e você. Eu aprendi algumas coisas que eu não sabia aqui, viu? Isso aí. E você aprendeu sobre citropectina, né? Que você também não sabia. Ouvi falar. Pensei que jogava no Corinthians. Mas estou dizendo, o Sander tem na emissora RBFM de Bebedouro, né, 88.3, um programa chamado Diálogo, que acontece aos sábados. Sim. O Hélio Silliman já foi convidado e acredito que deve convidar o senhor também para participar. E será um orgulho Você vê recebê-lo em Bebedouro. devia ser seu senhor, ele já cortou metade. Né? Fernando alegria, Galvão, muito obrigado pela sua presença. Eu também sou um homem do interior. E você, falamos Bebedouro, de Jaboticabal, Barretos, mas eu, tempo da guerra, passei por Martinópolis, por Assis, minha querida Presidente Prudente, de onde eu sou cidadão, Arapongas, no Paraná. Rancharia. Meu avô é fundador de Rancharia. Minha mãe estão lá em Paranavaí, minha primeira rádio que eu trabalhei em Paranavaí. Trabalhei na D4 de Londrina. Eu tenho uma saudade muito grande, porque o interior é um mundo fascinante. E nós somos emotivos e presos às coisas da nossa região. Um poema que eu sempre cito, que é maravilhoso, é do Menotti Delpi, que é o Juca Mulato. Juca Mulato tinha um amor impossível, porque ele era escravo e se apaixonou pela filha da patroa. E não dava. Então ele quis fugir da sua região. E aí a genialidade do Menotti Delpi faz com que Juca Mulato comece a ouvir as coisas. Chama mesmo a voz das coisas. Era um brado. Queres tu nos deixar, filho desnaturado? E um cedro escarneceu, tu não sabes, perverso, que foi de um galho meu que fizeram teu berço? E a corrente ia rolar para o abismo, Juca. Fui eu quem deu a água ao teu batismo. Uma estrela fulgir, disse da eterna altura, fui eu que iluminei a tua choça escura no dia em que nasceste. Juca olhou para a terra, e a terra muda e fria, pela voz do silêncio, ela também dizia, Juca Mulato és meu, não fuja que eu te sigo, onde estejam teus pés, eu estarei contigo. Tudo é nada ilusão, por sobre toda a esfera, há uma cova que se abre e meu ventre que espera. Portanto, não vás, aqui serão teus dias mais serenos, é que na terra natal a própria dor dói menos. Menotti Delpi, a Juca Mulato. Senhor prefeito, Deus do Fernando. céu, o que é isso? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Eu vou conhecer Bebedouro. Esteja convidado à nossa cidade coração. Essa que é aquilo que fica para sempre, isso independente de qualquer política, qualquer gestão. É o que vale. Na vida, eu acho que o seu poema que terminou esse espaço fala de gente. Exatamente. De gente. Exatamente. E é para as pessoas que a gente precisa viver, trabalhar. Senhores internautas e telespectadores, estamos aqui reclusos, como toda a família brasileira, no momento mais dramático da história do mundo moderno. Um ser invisível, pequenino, com essa capacidade de destruição e de atingir o mundo inteiro. E nós nos recolhemos, devemos ficar aqui reclusos para chegar a bom termo em mais este passo dramático da humanidade. Mas o homem é capaz. O ser humano é capaz, ele cresce na medida que os problemas surgem. Na paleontologia, os que sobreviveram não foram os dromedários, os paquidermes, os dinossauros. Sobreviveram os mais capazes. E o homem é capaz. E nós vamos sobreviver.
Por isso eu vim neste recanto da minha casa para lembrar de dois países muito citados no noticiário, a Itália e a China. A China é onde começou tudo, e a Itália quase terminou, porque é o país que mais sofre ainda hoje com a invasão do coronavírus. Então eu deixo para os senhores duas imagens, da Itália e da China. Fernando Galvão, prefeito da cidade de Bebedouro, eleito com 70,2% do colégio eleitoral. Vamos caminhar? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua Obrigado. presença, Seja, foi linda a entrevista. Seja bem-vindo, em muito bom. Bebedouro estaremos lá, se Deus quiser.